Povo meu, Flamengo venceu o Madureira por 3-0, com gols de La Cruz, Arrascaeta de pênalti, Luiz Araújo, todos marcados no segundo tempo. Primeiro tempo com muitas vaias, o Negrete agarrando muito, o Madureira jogou como se fosse, sei lá, no início uma Angola contra a seleção brasileira, um Zimbábue contra a seleção brasileira, jogando o jogo da vida de Copa do Mundo no primeiro tempo, mas quando sai o gol do De La Cruz, né, que está um tempinho sem jogar bola no Flamengo, o Flamengo já deslancha. Outro destaque, Arrascaeta, centésimo gol dele com a camisa do Flamengo. Ele, o Gabi e o Bruno Henrique, acho que o Pedro também são os artilheiros do Flamengo nesse século. Eu vou pegar os números uma hora, passar para vocês aqui, até durante a semana que tem Recopa Sul-Americana, com o Flamengo perdeu de 1-0 pulando na Argentina. Eu vou pegar esses números para vocês, ok? Para vocês verem os números do Arrascaeta e de outros atletas, ok? E o Luiz Araújo fez um gol numa jogada do Arrascaeta com o Samuel Lino, e que termina com o Lino dando passe para o Luiz Araújo. 3-0, muito tranquilo. Agora vamos falar, né, flamenguista? Pô, reclamar do Felipe Luiz, já tem treinador sendo demitido no Rio, pode ser em São Paulo. Reclamar agora do Felipe Luiz dando muitos títulos a vocês. Eu não vou entrar na conversa que o Felipe Luiz teve no papo lá na Argentina sobre o caso do Vinícius Júnior, que esse papo do Vinícius Júnior tem muitas peculiaridades e uma hora eu vou falar com vocês. Mas, não dá para reclamar do Felipe Luiz, está fazendo um ótimo trabalho, muito bom, uma baita gestão de elenco. Claro que também, né, o Campeonato Estadual ainda ajuda ainda os clubes grandes, apesar de eu gostar do esquema com 10 datas, ser um jogo de quartas de finais, 2 de semifinais, 1 de final. Gostei muito dessa questão aí, desse formato da FERJ, né? O time A enfrenta o time B e depois se enfrentam nas quartas de finais os 4 primeiros de cada grupo. Acho que gostei muito, achei muito bacana, muito legal isso. Mas o Flamengo teve alguns perrengues por colocar o time reserva no início, foi botando do mistão, está com o mistão muitas das vezes ainda, mas está com o pé na final do estadual. Destaque Pedro quase fez um gol, acho que um gol pelo menos deveria ter feito. O Negrete foi o destaque da partida, apesar do Madureira ter tomado de 3-0. O Negrete foi o destaque. Torço muito por Pedro, como torço por Gabriel Barbosa, como Yuri Alberto, pois precisamos ter um centroavante na seleção brasileira de referência. Estava falando com um amigo ontem, nós não temos nenhum craque na seleção brasileira, e ele até falou, o Neymar também não é mais esse craque. Precisamos ter um 9 especialista, um 10 especialista. Esperamos muito que o Pedro esteja. A atuação do Paquetá bem linear. O Paquetá não pode ser um 10 especialista, não pode ser um ponta direita. Ele não é esse jogador para ser atacante ou maestro do time. Acho que vai ser muito mais um segundo volante ali, brigando com o Jorginho, né? O De La Cruz não briga com o Pulgar de jeito nenhum. Acho que quem briga ali é o Paquetá, né? Porque você tem um Carrascal que pode ser um 10 ali na vaga do Arrascaeta, e você pode jogar Cebolinha e Plata como jogaram ontem. O Pedro jogou de titular. Para mim, lógico, para a maioria da torcida do Flamengo, Bruno Henrique é ponta esquerda. Meu pai até fala, mas é o Felipe Luiz que escolhe, beleza, mas o Bruno Henrique está sendo goleador? Não. Então,
deixa ele na ponta esquerda, que as jogadas dele fluem muito mais, ele pode render mais, fazer mais gols, ser mais decisivo. Também era para estar no radar de seleção brasileira, não sei, mas já está batendo as portas para a última convocação, mas é um jogador muito respeitável quando se joga na ponta esquerda, não é ponta direita, como o Tite botou ele na seleção, no centroavante é ponta esquerda. Então o Flamengo está de muito parabéns, assim, vencendo de 3-0, calando críticos, torcida, quem está reclamando do Felipe Luiz por causa do ano ter começado baleado, perdeu para o Corinthians a Copa do Brasil, a Supercopa, perdeu de 1-0 para o Lanús, a Recopa. Calma, gente, já já o Flamengo engrena muito bem engrenado e vai disputar pelo menos 2 títulos, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ainda que não venha Libertadores, ainda que venha somente um título, ou chegue entre os 4 somente de uma competição, o Flamengo vai disputar muito bem disputado as competições que lhe cabe, já está no Mundial de 2029, esperamos que tenha, eu gostei da Copa do Mundo de 2029. Então, parabéns Flamengo, você saiu muito bem ganhando de 3-0 do Madureira. O Madureira, eu gosto até do bairro, já fui lá. O clube é parecido com o bairro. Queria muito que o Madureira pudesse, dos clubes pequenos, eu queria muito ver Madureira sendo o grande, a quinta força pelo bairro que é, pelo Mercadão, né? Teve até o Vitinha do Mercadão jogando ontem no Madureira, entre aspas, né? Em homenagem ao jogador português. O Parque Madureira, a Portela, Império Serrano, que fazem muita diferença na cultura do bairro. Então, acho que é um bairro sem tantas favelas, sem tantos problemas com crime, né? Não que não tenha, já tivemos os problemas em favelas de Madureira e Cascadura, mas esperamos muito que o Madureira possa, quem sabe, jogar uma Série B, uma Série A de Nacional um dia, virando SAF ou se reestruturando como associativo. Madureira vai tentar virar o jogo, comando do Madureira, não sei onde vai ser a partida, se vai ser no Maracanã, público baixinho, porque o Flamengo tem a Recopa para jogar. Vamos ver o que o Madureira vai preparar para o jogo da volta. O torcedor do Madureira não deve ir, a do Flamengo deve ir. O Madureira deve ficar com a renda, com parte da renda. Não sei se a renda fica com quem ganha a partida, mas o Madureira vai ter que se estruturar para apanhar de menos ou, né, tentar fazer algo bacana aí e surpreender o Flamengo para ir para a final do Campeonato Carioca, que está quase possível. Parabéns, Flamengo. Parabéns, De La Cruz, Arrascaeta pelo 70º gol. Luiz Araújo, o Flamengo fez 3-0 no Madureira, está a um passo da final do Campeonato Carioca, ok? Fui.